Fala, meus diamantes! Seja muito bem-vindo a essa série chamada Choque Mental. Isso aqui é para você que quer sair da timidez, quer ter mais coragem, quer ter uma mentalidade blindada, literalmente dar um choque na sua mentalidade e você se tornar outra pessoa através dessa série que eu vou trazer para você. Já antes de eu continuar, já aperta no like, já compartilha, já comenta, porque a gente vai embarcar agora numa viagem onde você vai junto comigo se desenvolver no físico, no almático e no espiritual. Por que eu decidi trazer isso aqui para vocês? Por que eu reativei meu canal agora? Justamente porque eu tenho um desejo ardente de fazer você ser transformado. Eu fiquei pensando, se eu tivesse essas informações que eu vou passar agora, há 10 anos atrás, eu aceleraria no tempo 10 anos, em meses. E você que está aqui, você que vai acompanhar tanto os projetos que eu estou fazendo, tanto quanto essa série agora de choque mental e outras séries que eu vou fazer, é um curso gratuito aqui, ó, no YouTube para você junto comigo ter os melhores, o maior desenvolvimento que você vai ter na sua vida. Hoje eu decidi falar sobre a timidez. Por que eu decidi falar sobre isso? A timidez, ela me atacou muito forte. Tudo começou quando eu era pequeno e meus pais eram super protetores comigo. Isso é muito bom, era o melhor que eles podiam com a consciência que eles tinham. Mas quanto mais os pais protegem, mais fragiliza o filho. E eles não sabiam disso. Ao passo de que, ó, esse aqui, ó, é meu gato, ele quer atenção. Ao passo de que eles me protegeram tanto que eu tive bloqueio de relacionamento, eu tive bloqueio de comunicação, bloqueio de vendas. E o que acontece? Isso acabou perpetuando em muita escassez na minha vida. Porque uma pessoa que não consegue se relacionar, uma pessoa que não consegue se comunicar, uma pessoa que fica isolada, é uma pessoa que não consegue expandir o seu negócio, seja ele qual for. Tanto é que 85% dos resultados de uma pessoa é relacionado à maneira dela conseguir se relacionar com os outros. E apenas 15% é o conhecimento técnico naquele determinado assunto. E ao passo do tempo, o que foi perpetuando a minha timidez foi que eu comecei a ser rejeitado. Eu comecei, por ter esse jeito mais isolado, as pessoas me isolavam mais ainda. Quando eu estava no colégio, eu sempre era. Sabe aquela coisa de trabalhos em dupla? Eu sempre era o que sobrava. Eu sempre era aquele que tinha medo de levantar a mão. Eu sempre era aquele que dava uma cantada em uma menina e a menina não correspondia. E isso foi só perpetuando até eu chegar na minha adolescência, onde foi mais pesado. Eu lembro muito bem assim, por quê? Porque foi quando eu sofri o bullying. E isso marcou muito para mim, porque foi um momento onde eu tive muito choro, onde eu tive vontade de nem viver. A minha alegria, quando eu estava nesses momentos, a minha alegria era ficar num quarto escuro ouvindo música, imaginando uma vida que eu não tinha. Era a única vontade que eu tinha de fazer. Porque enquanto eu estava de olhos abertos, porque enquanto eu estava indo para a escola, eu estava vendo meu pesadelo em vida. Mas depois eu entendi que tudo isso tinha um propósito. E atrás de toda essa timidez, de todos esses bloqueios, estava para nascer uma pessoa que iria transformar muitas vidas. Mas voltando, durante esse tempo, quando eu sofri o bullying, eu ainda desenvolvi necessidade de aprovação. Eu desenvolvi mais bloqueios ainda em relação à comunicação e relacionamento, e isso acabou comigo. Eu não sei se você hoje vive isso, se você tem medo de falar com as pessoas, de se expor em público, de fazer palestras, mas uma coisa eu te digo: você só vai crescer de acordo com a capacidade e obediência que você tem. Você com certeza carrega uma mensagem muito forte aí dentro do seu coração. E a partir do momento que você não expõe essa mensagem, você está pecando o pior dos pecados que se pode praticar. É a insensatez. É você não soltar a sua mensagem, você guardar só para você. E isso foi uma das coisas esse ano que fez eu virar minha chave.
porque foi quando eu voltei para o meu passado e eu entendi que cada dificuldade que eu encarei ia servir de repertório para transformar a vida de pessoas como você que está assistindo agora. Pessoas que não conseguem falar em público, pessoas que não acreditam em você mesmo, pessoa que não consegue se relacionar com pessoas novas para abrir novas oportunidades. E se você parar para analisar, é por isso que você ainda não prosperou, é por isso que ainda você não conseguiu acessar novos lugares, novos ambientes e, consequentemente, ter novos resultados. E como que eu posso dar os primeiros passos para vencer a timidez? Bom, na época, eu gostaria muito de saber isso. Na época, o que me salvou, na verdade, foi o esporte. Tantas essas medalhas aqui que eu tenho de jiu-jitsu. Eu lembro que eu comecei o jiu-jitsu, mas ao mesmo tempo que eu comecei o jiu-jitsu, eu comecei a ser muito bom. Mas eu só queria ser bom no jiu-jitsu para ser aceito naquele grupo de pessoas. Então eu acabei desenvolvendo necessidade de aprovação, ou seja, eu queria fazer pelos outros e não por mim. O que foi um grande erro. Mas eu não tinha, na época, nenhum conselheiro comigo. Eu não tinha uma pessoa aqui falando como tá falando com você agora. E eu precisei fazer um trabalho muito forte em relação a isso, porque eu comecei a melhorar um pouquinho da timidez, mas desenvolver outro, que era a necessidade de aprovação, fazer sempre pelos outros e não por mim, de fato. Ou seja, fazer uma força enorme, mas só para agradar os outros e não a mim mesmo, não cumprindo aquilo que é o meu propósito, aquilo que é o meu chamado. E os primeiros passos que eu fui aprender depois de anos para conseguir me livrar da timidez e dessa necessidade de aprovação foi, em primeiro lugar, amar o próximo como você ama a si mesmo, independente da situação. Liberar perdão, abraçar, sorrir, transbordar o que você tem de melhor para as pessoas, independente se a pessoa fez algo para você. Isso foi uma coisa muito forte para mim, porque sabe aquela coisa que você, quando você carrega ódio, rancor, se sente injustiçado, tudo isso é sinônimo de vitimismo. E enquanto você não quebrar essas amarras, você não vai conseguir se desenvolver, principalmente nessa questão. Um exemplo que eu posso dar para você aqui é quando Jesus estava prestes a morrer na cruz, por inveja, porque jogaram ele lá por inveja, ele falou assim para Deus: perdoe todos eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Então a primeira coisa que você vai fazer se você carrega alguém, perdoa essas pessoas e fala para Deus: essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Porque quantas vezes você já errou, quantas coisas você já fez na sua vida, e se Deus não te perdoasse, como estaria você agora? Então, se Deus te perdoa, se você quer o perdão de Deus, perdoe em primeiro lugar aquelas pessoas que você carrega. Ah, mas essa pessoa fez isso comigo, fez aquilo, não interessa. A gente é imagem e semelhança de Jesus Cristo, então a gente, em primeiro lugar, tem que perdoar. Isso aqui é só para você se livrar daquela bagagem pesada que você carrega há muito tempo. E agora vamos falar um pouco sobre timidez, questão de se expor, né? A gente tem que começar de pequeno. Lógico, se eu jogar você para uma palestra de 1000 pessoas, você vai travar. Mas de glória em glória, você vai chegar lá. Não estou falando que você vai ser um palestrante, mas estou falando que você vai conseguir salvar muitas pessoas através dessa história que você tem. E você só vai conseguir atingir mais pessoas, prosperar o seu negócio, quando você desenvolver essa capacidade de comunicação e melhorar nessa capacidade para atingir mais pessoas. Você vai começar a se expor mais, abraçar mais pessoas, sorrir, puxar assunto, porque isso vai começar a treinar essa habilidade que você tem reprimida. E como que a gente cura um bloqueio? Ressignificando e indo para ação. Então, se expondo. Ah, eu tenho medo de falar em público. Você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Quantas vezes você já não teve medo de falhar e por isso você se escondeu? Só que o seu sucesso, a sua vitória, está atrás da ação que você não toma. É engraçado, porque quantas pessoas têm medo de altura, por exemplo, mas é uma pessoa que se atingir um certo patamar no seu negócio, ela estagna. Por quê? Porque ela tem medo de crescer a mais, porque sabe que vai ter mais responsabilidade. E são crenças que a gente carrega, e se a gente não se libertar dessas crenças, a gente acaba ficando limitado no 10 mil, daqui a pouco no 20 mil. Aí você fala para mim, não, mas tudo bem, eu não quero ganhar mais, tudo bem. Aí eu te lembro, você está cometendo insensatez. Porque você ganhando mais, usando mais sua mente, você vai empregar mais pessoas, vai ajudar mais pessoas,
E o problema que você vai resolver vai ser cada vez maior de acordo com aquilo que você faz. Você entende o quanto é importante você se libertar dessas amarras e sair dessa timidez que te aprisiona? Eu espero do fundo do meu coração que isso aqui esteja tocando você. O que eu posso te dar de atividade hoje é começa a abraçar pessoas diferentes. Se viu uma pessoa que está um pouco desanimada, abraça essa pessoa, sorria para essa pessoa. Nossa, Rafa, mas isso é uma tarefa muito difícil. Eu acho que difícil é você viver num mundo sem cumprir aquilo que você foi chamado. Difícil é você viver nesse mundo escondido. Pensa Deus olhando para você e você não fazendo aquilo que tem que ser feito. Ele olhando lá de cima você. Então, eu trago esse primeiro vídeo de choque mental hoje com atividades iniciais. Eu gostaria muito que você comentasse o que você achou, tá? E já vamos começar colocando em prática nesse episódio 1, abraçar novas pessoas, conversar com novas pessoas, desenvolvendo o interesse pela pessoa e não em vocês. Nunca seja uma pessoa que gosta de falar sobre você, mas seja uma pessoa que gosta de perguntar sobre a pessoa. Então a melhor forma de você se relacionar com alguém é pergunte sobre a pessoa, sobre a vida da pessoa, emane interesse pelas pessoas e você vai ver como essas pessoas vão se interessar por você, ok? Muito obrigado por você que ficou até o final. Com imensa gratidão que eu volto aqui com tudo no meu canal, agora inclusive com essa série aqui de choque mental, para você fazer você ser transformado e ter um dos melhores dias da sua vida. Os dias onde você vai sentir na pele o que é de fato prosperar no seu almático, espiritual e físico.